Olá pessoal, boa tarde. Hoje aqui eu trago esse vídeo para vocês falando, adivinha de quem? Do Inominável. Faz tempo que eu não falo do Inominável, eu tinha até me esquecido dele, mas agora, não é, com essas questões judiciais lá no TSE, com a CPMI da tentativa fracassada de golpe do dia 8, nós voltamos a fazer algumas ponderações sobre o inominável, não é? O glorioso Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, que de Messias não tem nada, né? Provou já a todos. Gente, bom, antes de entrarmos aí no mérito do nosso conteúdo, eu pedir a você que acompanha o nosso trabalho pelo YouTube, que se inscreva no canal J Literato, que curta o vídeo, compartilhe aí com seus amigos, com seu círculo de amizades, e também ativem o sininho das notificações para que vocês fiquem sempre inteirados aqui do nosso conteúdo. Protocolos feitos, vamos ao que interessa. Gente, esse vídeo, sobretudo, é para, primeiro, confirmar uma coisa que eu já havia dito há um bom tempo, né? E eu não sou pitonisa, não sou vidente, não. Apenas fiz uma observação dos fatos e constatei isso, como disse há algum tempo, que Bolsonaro é covarde e que ele não está nem aí para os seus asseclas, para aqueles fiéis, aqueles que compram as suas ideias. Ele não está nem aí para esta gente. Na verdade, ele não está nem aí para nenhum ser humano, na verdade. Isso é da índole, é do caráter do próprio Bolsonaro. Bom, o que eu vou falar mais hoje nesse vídeo não é em relação à sua inelegibilidade, tá? Ele escreveu inegibilidade lá no seu, não sei se foi no seu Twitter, não sei, acho que ele não sabe, é inelegibilidade, tá, Bolsonaro? Eu não vou falar sobre a sua inelegibilidade que está tramitando lá no TSE, já está 3-1, e é líquido e certo que, obviamente, ele restará inelegível, né? Ele terá cassado ali os seus direitos políticos por 8 anos. E depois virão outros processos, etc e tal, mas também não é o caso aqui. O que eu quero dizer, o que eu quero, portanto, confirmar o que eu já havia dito, é a covardia do Bolsonaro em relação aos seus asseclas, em relação aos seus seguidores, aos seus fiéis. Gente, quando começou aquela patifaria, aquela onda de crimes, com aquela gente acampada em porta de quartel, resistindo ali ao resultado das eleições, pedindo aquelas atrocidades de intervenção militar, de ditadura e etc e tal, AI-5, chegaram a falar em AI-5, meu Deus do céu. Quando aconteceu aquilo, foi quando eu fiz um vídeo, né, acho que está até aqui no YouTube e também está no Instagram, dizendo que essa gente ia se esfolar e o Bolsonaro nada ia fazer, porque ele não estava nem aí com ninguém lá. Né? E é exatamente o que está acontecendo. Né? Agora, mais especificamente pela CPMI dos atos do 8 de janeiro, aquele quebra-quebra, aquela degradação total lá em Brasília, está tendo aí, portanto, uma comissão parlamentar mista de inquérito, para averiguar os meandros daquela barbárie. Voltou, obviamente, o assunto do golpe de Estado, que foi planejado ali por Bolsonaro, obviamente, agora isso está comprovado, Claro, por percepção empírica, a gente sempre soube que ele conspiraria contra a democracia, mas nós não tínhamos nenhuma instrumentalidade à época. Hoje nós temos, quer dizer, nós temos minuta do Anderson Torres, querendo decretar ali uma intervenção no TSE, a chamada minuta do golpe, Agora nós temos essa conversa daquele coronel Lawande com o Mauro Cid, que é o ordenança do Bolsonaro, que era o ordenança, o braço direito do Bolsonaro, conversando ali abertamente sobre uma ruptura institucional, um golpe de Estado mesmo. Inclusive esse coronel Lawande, que envergonha o verde-oliva do Exército, das Forças Armadas, é uma vergonha para o Exército Brasileiro, conspirando abertamente com o Mauro Cid, dizendo para ele, olha, você tem que falar para o Bolsonaro fazer logo, porque se ele não fizer logo, a gente vai ser tomado por bandidos, uma coisa absurda. E veja que num desses trechos, ele fala para o Mauro Cid, quer dizer, ele chama de Sidão, a intimidade ali.
Falsidão, o negócio, o Bolsonaro só não consegue dar o golpe porque a alta cúpula do exército não está com ele. Quem está com ele são os subalternos, né? Oficiais de patentes menores, inferiores, mas a alta cúpula não comprou as ideias do Bolsonaro. Né? E aqui já vem, percebam, o Bolsonaro só não logrou êxito, né, em aplicar um golpe de Estado, tal como ele queria, e sempre demonstrou isso, primeiro porque ele é um incapaz. E para dar-se um golpe de Estado tem que ser um líder de verdade, um líder de fato, não é? Que pressupõe uma organização, uma questão orgânica, intelectual. Ele não tem isso. É principalmente aqui nesse caso porque a alta cúpula do exército não estava com o Bolsonaro, graças a Deus. Né? Esses altos oficiais do exército não abraçaram as ideias mefistofélicas do Bolsonaro. Né? E por isso, e esse coronel Lawande diz isso claramente, que ele só não aplicou esse golpe porque ele não teve o apoio da cúpula militar, do alto comando do exército. Né? Bom, agora eu fiz aqui uma espécie de uma propedêutica, né? Mas onde eu quero chegar? Aquela gente toda que ficou acampada em porta de quartel, aquela gente toda que foi lá em Brasília quebrar tudo, quebrar o Congresso, quebrar o Supremo, quebrar o Planalto, aquela gente toda foi todo mundo preso. Né? Alguns saíram agora, mas a maioria está presa. A maioria daquela gente está presa. E com muita razão, justificadamente, cometeram crimes. Mas percebam, gente, toda aquela gente foi só um instrumento de manobra dos ideários do Bolsonaro. Não é que durante todo o seu quadriênio presidencial incentivou esse tipo de prática. Na verdade, desgastando as instituições, desgastando o poder judiciário, colocando o conceito de comunismo, que ele nem sabe o que é comunismo, né? Mas colocando e impingindo isso na cabeça desses asseclas, não é? Que compraram essa ideia e vivenciaram aquilo como se fosse realmente a razão única de suas vidas. Estavam sendo enganados, estavam sendo manipulados por uma cúpula cujo chefe era Bolsonaro, né? E depois iam ser descartados como o foram. Agora que essa história do golpe está sendo está sendo ponderada, né? Está sendo analisada na CPMI, né? Qual que é? Agora veja, o Bolsonaro, né, quando estava no poder, era aquele homem valente, aquele homem que xingava jornalista, que xingava a mulher, que falava, e já tinha falado anteriormente, né, que uma guerra civil no Brasil seria importante. Né? Aquele homem tão viril, né? Agora virou um gatinho manso, dócil, pacífico, né? Colocando-se naquela condição de vítima, né? Estou sendo perseguido pelo judiciário, eu só quero Deus, pátria e família, hipócrita, né? Mudou o discurso. Pergunte se o Bolsonaro sequer menciona qualquer daquelas pessoas que compunham aquela massa de ignaros que quebraram Brasília e estão presas agora. Pergunta se o Bolsonaro faz menção a essas pessoas. Ele sequer fala dessas pessoas. Ele não está nem aí para essas pessoas. Essa é a conduta do Bolsonaro. Não é? Toda aquela bagunça que foi feita em porta de quartel, todo o quebra-quebra de Brasília, aquilo foi reflexo de uma ordem incitada por Bolsonaro o tempo todo. Por Bolsonaro e sua cúpula. E agora isso está provado, instrumentalizado, minuta do golpe, conversa do Lawande com o Mauro Cid, que é o ordenança do Bolsonaro, e o Bolsonaro fala, não, mas eu nem sabia da conversa. Agora as provas estão juntadas, anexadas, que claro, havia um claro e manifesto intuito golpista, né, onde a cúpula incitava uma massa de ignaros para fazer bagunça. Como fizeram. Mas essa massa de ignaros, estão presa. Essa turma está presa. Está na papuda. Né? E pergunta se os grandes articuladores dessa tentativa fracassada de golpe, e especialmente o Bolsonaro, se preocupa com elas. Se preocupa com as famílias delas. Não se preocupa com ninguém. A preocupar com gente não é coisa do Bolsonaro, né? Ele foi responsável no mínimo por 300 ou 400 mil mortes nessa pandemia. Uma outra coisa que vai chegar também nele. Gente, essa ação aí
do TSE é a pontinha do iceberg. Só no âmbito da justiça eleitoral ele tem mais de, acho que 15 ou 16 processos para responder ali. Não estou nem falando do âmbito penal, criminal, que ele responderá pelos seus atos. Né? Este covarde que abandona os seus asseclas, que abandona os seus apoiadores, estão todos lá presos na papuda. As suas famílias destruídas, devastadas, os seus empregos perdidos, a sua moral, ou as suas respectivas morais totalmente vilipendiadas. E agora o Bolsonaro simplesmente finge que eles nunca existiram. Eles só existiram para ser instrumento da perfídia golpista do Bolsonaro e foram jogados na lata do lixo pelo próprio Bolsonaro. Esse homem é covarde. A vida pregressa do Bolsonaro demonstra isso. Quer dizer, o elemento probante da covardia do Bolsonaro é a sua própria vida pregressa. O que o Geisel disse sobre o Bolsonaro? Que ele era um mau soldado, que era um soldado ruim. Ele foi expulso do exército por atos terroristas, gente. Este homem ficou 30 anos no Congresso Nacional fazendo o quê? Nada. Como diz o professor Villa, ele é um mandrião, um preguiçoso. E, sobretudo, um covarde. Um covarde que abandonou os seus fiéis asseclas no momento em que eles mais precisariam ou precisavam do apoio de seu preceptor, que é o próprio inominável Jair Bolsonaro. Gente, essa foi a reflexão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima. Valeu!